Silmara, eu queria começar com a pergunta que fosse sobre como foi o seu percurso profissional até a sua atuação no curso de museologia da UNB. Minha atuação profissional. Bem, eu sou formada em artes, licenciada pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e em arte e educação. No período em que me formei em artes, eu trabalhava como professora arte educadora e também fiz alguns percursos na parte de criação, na parte de cenários, de teatro, até eu entrar no museu, ficar no museu como voluntária durante muitos anos, Museu Nacional do Espiritismo, localizado em Curitiba, e por meio das atividades deste museu e assim estimulada pelo diretor do Museu Paranaense à época, e que era presidente dessa instituição, o professor Maurinho Rodrigues da Cruz, eu fui buscar conhecimentos na área da museologia. Então, eu era recém-formada, dava aula de artes e era voluntária nos meus momentos assim livres no Museu Nacional do Espiritismo. E daí, ali, eu percebi, eu fui chamada, a princípio, para fazer sinalização do museu e fazer alguns retratos, algumas personalidades. Mas eu comecei a perceber que o museu tinha muitas outras necessidades assim emergenciais na época, né? E década de 80 não existia curso de museologia no Paraná. Existiu um curso técnico que foi depois extinto, né? Mas quando existiu esse curso eu ainda nem morava em Curitiba. E daí, naquela ocasião, eu fiz assim, várias capacitações museológicas que eram oferecidas pela Secretaria de Cultura. Então, eu tive contato com grandes nomes como a professora Maria Célia, o professor Mário Chagas e tantos outros que iam até Curitiba ministrar esses cursos de capacitação museológica. E como eu era voluntária do Museu Nacional do Espiritismo, eu não perdia um curso desses, porque eu entendia que eu precisava compreender melhor a dinâmica do museu, né? E me deparei com a questão da preservação do museu. Isso começou a chamar a minha atenção. Até acontecer na Universidade Federal do Paraná, em 1987, o primeiro curso de especialização em conservação e restauro de obras sobre o papel. Então, até este período, eu trabalhava como professora de artes e voluntária do museu. Aí eu deixei a parte da educação e fui me especializar em conservação de obras sobre papel. E continuei no museu, como voluntária do Museu Nacional do Espiritismo. Daí, trabalhei na parte da restauração, propriamente dita, e até hoje eu ainda trabalho com restauração de obras sobre papel, né? E nesse percurso surgiu a oportunidade de eu fazer uma pesquisa com a Bolsa Virtuose, que foi um período que nós podíamos fazer pesquisa na área de preservação do patrimônio, e desenvolver uma pesquisa na UFSC, de insuflamento de ar em museus, sobre insuflamento de ar em museus. Eu já tinha feito a especialização e fui fazer seria um aperfeiçoamento, né, com essa bolsa virtuosa. Fiquei um ano na UFSC, trabalhando com o professor Saulo Gutz, desenvolvendo esse sistema de insuflamento de ar. E a partir disso, aí eu voltei para Curitiba com todo esse material, com pesquisa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como conservadora, restauradora, vou voltar da aula. Eu estava meio assim, meio sem rumo. Mas eu sabia que eu poderia levar adiante essa questão. Aí procurei um amigo na UTFPR e falei, olha, eu estou com esse material todo, com essa coleta toda, será que tem algum professor que se interesse, queira continuar a pesquisa? E daí ele me indicou um
professor da engenharia, o professor Eduardo Krieger, para olhar os meus dados, os resultados das minhas pesquisas, e eu comecei a semanalmente ir na UTF-PR e amadurecendo toda aquela pesquisa já de um ano realizada na UFSC com o professor Saulo. Até que chegou um momento que o professor falou: Silmara, você não vai fazer a prova do mestrado? Eu falei: eu não estava ali para fazer a prova de mestrado, eu estava ali para fazer a pesquisa. Aí eu resolvi, fiz a prova de mestrado, acabei fazendo meu mestrado em tecnologia e trabalhei com o uso de equações preditivas para análise de questões ambientais em museus. Foi um momento assim muito gratificante, que eu percebi que havia um caminho, né, de construção na questão da conservação de acervos de museus. Nesse período, eu estava ainda fazendo mestrado, meu marido é militar, e ele foi transferido para São José dos Campos com a condição, né, ele foi fazer um mestrado também lá, e com a condição de que, ele terminando o curso dele, nós íamos definitivamente para Brasília. Aí começou um novo momento na minha vida, concluí o meu mestrado, cheguei em Brasília, sem emprego, somente com os cursos que eu tinha, com a experiência como professora de artes, restaurando, tudo novo, tudo diferente. Né? É todo um começar, todo um começo. Depois de uns 2 anos que estava em Brasília, é que abriu o concurso para... Foi inaugurado, lançado o curso de museologia. Eu acompanhei o curso de museologia, eu lembro que eu estava até em viagem, assim, acompanhei, eu falei, deve abrir concurso para a área de conservação. Né? E foi o que aconteceu. Né? Eu já tinha terminado o meu mestrado, abri o concurso para essa área de conservação, só que eu não tinha doutorado para fazer o concurso, e uma das exigências era doutorado. Né? Daí eu percebi assim, que como não havia cursos de doutoramento no Brasil naquele período, o MEC, junto com a universidade, né, eles abriram um precedente, abriram para mestres em conservação. Eu falei, eu vou fazer esse concurso. Eu já trabalhava na área da educação, gostava da área da educação, e uni daí essa experiência, porque nós não perdemos o conhecimento nem a experiência que vamos adquirindo ao longo do tempo. Eu fiz o concurso e passei no concurso para professor de museologia. A condição que o MEC colocou à época é que todos os professores com mestrado fizessem o doutorado. Né? Nós não tínhamos na época no Brasil e tal. E depois de um período que eu estava na universidade, surgiu a oportunidade de eu fazer o doutoramento na museologia na Universidade Lusófona de Tecnologias e Humanidades, em Lisboa. Então, basicamente, assim, o meu percurso, né, ele começa lá das artes, ele passa pela arte educação, por esses cursos de especialização na área de conservação, mestrado específico, né, nessa parte da pesquisa, até chegar a entrar na UNB, e eu faço doutorado depois, né, depois que eu já estava na Universidade de Brasília. Então, é isso. Massa, longo percurso, né? Muitos anos. Muitas coisas feitas. A segunda pergunta seria: quais os desafios da época? Bom, os desafios, né, da época eram muitos. Né? Primeiro, não havia doutorado na minha área na época. Né? Até hoje, a conservação, nós temos vários cursos de graduação, hoje no país, mas até hoje há uma limitação, né, de cursos, tanto na área da museologia quanto na área de conservação. São muito limitados. Então, o grande desafio que eu penso, profissional, né, era na formação, sem dúvida alguma. Né? Agora, assim, o maior desafio que eu vejo é porque
Eu nunca imaginei trabalhar, né, na formação de futuros museólogos, né? Então, eu entro na UNB com o conhecimento da conservação da matéria, do objeto, né? E na época que eu entro na universidade, não tinha outros professores ainda. E eu lembro que a coordenadora à época era a professora Celina Cunhoche, né, que foi professora do curso por muitos anos, e eu tive que assumir as disciplinas de museologia, disciplinas que eu não, não tinha familiaridade, né? A minha familiaridade era com a conservação, né? Então, esse foi um grande desafio que eu encontrei logo no início, porque conservação era a disciplina do quinto semestre. E os alunos precisavam ter introdução à museologia, museologia 1 e tal, toda aquela sequência, né, da nossa grade curricular da museologia. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? Enquanto professora na universidade, vários outros desafios foram surgindo em relação específica à área de conservação, porque nós não tínhamos ainda laboratório, por exemplo, né? Eu lembro que eu ministrava as aulas no pátio da faculdade, até chegar o momento que surgiu a oportunidade de um edital, do edital de direitos difusos. Na época já tínhamos o corpo docente da museologia, né? Nessa época, eu coordenava o curso, e resolvemos escrever um projeto para conseguir equipar o, o laboratório do nosso curso. Então, foi um trabalho árduo, com muita dedicação, e conseguimos, pelo menos, equipar o laboratório de conservação de papel para que os estudantes pudessem ter aulas assim com uma estrutura de laboratório mesmo, né? Então, eu penso que a limitação maior foi de espaço, foi de equipamento, mas isso, e foi o próprio conhecimento da museologia, que daí eu tive que fazer a busca também, né? Mas eu sempre fui muito otimista, eu sempre vi os desafios como a oportunidade de mudar, né? De buscar novos rumos, buscar as alternativas, né? Interessante. A terceira pergunta é sobre se é possível você contar um pouco sobre o seu projeto de extensão, que foi o primeiro criado pelo curso de museologia da UNB. Então, o projeto de extensão foi muito interessante. Na época, a professora Lilian era a coordenadora do curso, e teve uma reunião com a equipe do IBRAM, né, para definir alguns projetos comuns. Isso foi em 2011, início de 2011. Mas no ano de 2010, ocorreu em Brasília o 4º Fórum Nacional de Museus, e eu já era professora da UNB, e fui nesse evento. E lá nesse fórum tinham várias salas e tal, e tinha uma sala interessante que eu resolvi assistir, que falava sobre a museologia social, né? Aí assisti, e tinha um grupo apresentando uma proposta, né? E ao entrar nessa sala, depois da apresentação deste grupo, né, eles estavam mostrando o que eles estavam fazendo na comunidade local e tal. Lembro até hoje que a representante, a presidente do MESSE, uma das gestoras, aliás, do Movimento de Educação e Cultura, da Estrutural, ela disse assim: se tiver algum professor de museologia que possa nos dar apoio nesse projeto que estamos desenvolvendo na cidade estrutural, eu, assim, agradeço, né, o contato. E como eu gostei da proposta, eu fui lá e falei com o grupo. Estava, à época, a líder comunitária Maria Badia, a Deusane Noleto, o Adualdo Dias, e tinha mais algumas pessoas que agora não me recordo não. E aí eu pensei assim, como é que eu vou trabalhar com eles? Como é que eu vou ajudar? Eu não tinha uma noção ainda, eu não tinha maturidade ainda de extensão universitária, né? E daí eu convidei essas pessoas para assistir as minhas aulas.
Olha só. Falei assim, o que vocês acham de assistir as minhas aulas na Universidade de Brasília? São aulas de conservação, assim a gente vai conversando um pouquinho mais e tal. Porque eles estavam numa fase embrionária ainda para montar o ponto de memória da estrutural. E eles toparam. E eles iam semanalmente assistir as minhas aulas de conservação. Aí eu trabalhava conservação preventiva, preservação, não sei o quê. E nisso eu percebi que eu estava fazendo algo que não era legal na universidade, que era abrir vagas para pessoas de fora, sem ter concursado, sem ter passado, né? Ou sem ser um aluno especial. Aí eu tive que parar as aulas, eu ministrei bem uns 3 meses de aulas junto com esse grupo, junto com os estudantes de museologia. E comecei daí a frequentar a Casa dos Movimentos, lá na Cidade Estrutural, local em que esse grupo se reunia semanalmente para discutir o futuro desse ponto de memória. No ano seguinte, tivemos essa reunião e a professora Lília me designou para escrever um projeto de extensão para estrutural. Mesmo eu tendo esse contato com a comunidade, eu ainda não fazia alcance do que seria uma extensão. Aí eu fiz um projeto, escrevi um projeto, conservação e acervo do ponto de memória da estrutural, sem sair do âmbito da conservação, que é a minha área, né? Imaginando assim, é um museu comunitário, eles vão montar esse museu, eles vão ter acervos também, então eu vou fazer essa proposta, né? Só que daí, no dia em que fomos lançar o projeto, aí escrevi o projeto, foi aprovado no DEX, tudo certo. Fizemos o lançamento do projeto ali na universidade, né? Aí no dia do lançamento do projeto, que eu ia apresentar a proposta, eu cheguei lá, eu percebi que o meu projeto não ia ser possível. Do jeito que ele estava formatado, não ia ser possível. Né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar de conservação de luz, de temperatura, umidade, conservação de objetos, num local em que tem muita poeira, num local próximo do lixão, com outras necessidades, diferente daquelas necessidades dos museus tradicionais. Não posso apresentar esse projeto. Daí, naquele momento, né, eu usei dos meus, assim, busquei nos meus substratos mais interiores e o que eu vou fazer? E estava todo mundo esperando. Aí o que eu fiz? Eu fui buscar da minha experiência em arte e educação e fiz uma dinâmica com o grupo. Eu tinha um novelo de lã colorido na bolsa e falei, vou fazer uma dinâmica com o grupo. E ali eu fiz uma dinâmica totalmente diferente do que estava escrito no meu projeto. Totalmente diferente. E dali eu percebi que aquele projeto ele não poderia ser um projeto feito por mim na academia, aprovado na academia e depositado na comunidade. Não. Ele tinha que ser uma coisa construída junto. Senão não daria certo. Daí, a partir do momento que eu percebi isso, bateu o desespero, né? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu conversei com a professora Ana Abreu, falei, Ana, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar de conservação? O que eu vou fazer? E a professora Ana, tive uma ideia. A professora Ana é genial. Ela falou assim, Silmara, eu sei fazer patchwork. O que você acha da gente começar com uma oficina de costura, de patchwork, e daí ali você vai falando da conservação do têxtil. Foi genial a ideia. Aí nós íamos lá no estrutural todos os sábados, ela com o material de costura, fizemos uma primeira oficina com as costureiras, e ali ela falava
trama da urdidura, do tipo de linha, eu falava do esgotamento do tecido, do cuidado, como é que você cuida de um artesanato. Aí eu comecei a perceber o transversal na atividade, é unir aspectos teóricos com realidades diversificadas. Como é que eu vou aplicar a conservação para uma comunidade totalmente diferente, assim, no sentido, né, do seu contexto conjuntural e local, né? Aí eu comecei a trabalhar transversalmente essa questão da conservação. E o projeto começou a fluir. Quando chegamos a aplicar e trabalhar junto, né, com a comunidade, o ponto de memória já havia sido inaugurado. Ele foi inaugurado em maio e nós começamos a nossa atividade em junho, julho. E fizemos muitas coisas juntos com a comunidade, sempre pensando juntos. Então, a atividade ela foi construída conjuntamente. Né? Então, o projeto ele foi sendo refundado, ele foi sendo revisto, ele foi sendo revisitado. Porque passamos, eu particularmente, eu falo da minha experiência, né? Eu passei a compreender que não há um saber, como bem Paulo Freire coloca, eu não sei mais do que o outro, né? São saberes diferentes e que esses saberes podem ser somados. Né? E daí nós começamos um percurso. Sempre procurei deixar, né, o emergencial do local e me ajudando a delinear as propostas futuras do próprio projeto. Né? Depois, acompanhei a inauguração da Editora Popular, Abadia Catadora, né? E foi numa das atividades da editora, que daí eu vou buscar, veja, todo conhecimento a gente não perde. Eu fui buscar os meus conhecimentos de arte para poder trabalhar a criação de capa, junto com o grupo, né? E daí, na Editora Popular, Abadia Catadora, que é uma das ações do Ponto de Memória, né? A partir de uma dúvida da líder comunitária Abadia, ela falou assim, professora, os grampos dos livros estão enferrujando. O que a gente vai fazer naquele momento? Né? Daí eu vou buscar o conhecimento da conservação e falo, não, os grampos estão enferrujando, expliquei por que os grampos estavam enferrujando e quais seriam as alternativas para não usar grampos. Aí nós começamos a fazer costura. Então, a costura que fazemos na conservação, começamos a fazer a costura dos livros. Né? E fomos prosseguindo adiante, transversalizando a conservação. Chegamos a produzir papel de qualidade livre de ácido, né, de qualidade arquivística, para acondicionamento com esse grupo, ali do ponto de memória, da estrutural, culminando depois na minha compreensão acerca da conservação participativa e, posteriormente, acerca da exposição participativa. Então, assim, o projeto de extensão, ele nasce, né, com a proposta do curso de museologia começar a trabalhar os seus conceitos fora digamos assim, da academia, mas com a compreensão, né, de que nós estamos junto com a comunidade para aprender junto com ela e para crescer junto com ela. Utilizar daquilo que nós conhecemos, de tecnologias que conhecemos, junto com tecnologias que eles também dominam e detêm, que nós não dominamos, e trabalhar conjuntamente para termos algo novo. Né? Algo novo. Então, o projeto de extensão, eu comecei como coordenadora, daí eu passei a coordenação para a professora Débora, depois passamos para a professora Marijara, sempre com aquela ideia assim, todos precisam passar pela experiência, né, de uma coordenação para poder
repaginar até as ideias. Né? Então, nós participamos, fizemos várias coisas. Fizemos inventário participativo, fizemos inventário cultural da cidade, por exemplo. Participamos da segunda exposição A Mulher e a Cidade, Movimentos da Estrutural A Mulher e a Cidade. Da primeira exposição, trouxemos a exposição junto com a equipe do Ponto de Memória para a UNB, fizemos a exposição ali na biblioteca, em comemoração aos 90 anos de Paulo Freire. Então, assim, foi um movimento mesmo, muito interessante, né, que acabou envolvendo praticamente o corpo docente da museologia posteriormente. Então é isso, o projeto, na realidade, oficialmente, ele está desativado, oficialmente, porque chegou o momento que nós saímos para fazer doutorado, né, eu, Marijara, professora Marijara e professora Débora, né, e já não tínhamos quem pudesse coordenar, porque daí o corpo docente ficou reduzido com excessos de disciplinas, né, mas, assim, o vínculo com a comunidade da estrutural continuou, porque eu acabei fazendo o meu doutorado, né, refletindo sobre esses 10 anos de ação no ponto de memória. Acabei, depois, trabalhando no meu objeto de pesquisa, a museologia biófila, a museologia conectada com a vida. E não para por aí, porque o projeto ele deve ser retomado enquanto projeto institucional vinculado à Universidade de Brasília. E, atualmente, esse nosso trabalho com a comunidade da estrutural, ela continua pelo viés agora, a museologia pelo viés da Faculdade de Saúde. Então, eu, junto com a professora Monique Magaldi, nós estamos trabalhando numa exposição digital sobre arboviroses pelo olhar da comunidade. Logo, vamos lançar essa exposição. Então, o projeto de extensão, na realidade, ele abriu frentes de ação de várias áreas, né? Eu percebo assim que houve uma modificação em relação ao meu interior e compreensão acerca da importância, né, da museologia nesses espaços comunitários. Os projetos de extensão realmente, né, têm um valor comunitário, né, uma função social que não separa a academia da sociedade. Incrível. Agora é a última pergunta. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os futuros estudantes e profissionais do curso de museologia? Difícil essa pergunta, hein? É uma pergunta assim, a resposta de muita responsabilidade, né? Eu penso que o curso de museologia, né, ele tem um significado e uma importância gigantesca na formação de mentalidade. Né? Porque nós mudamos a nossa forma de ver museus, sabe? Então, é importante nós considerarmos as diversas formas de atuar na museologia e nos museus, né? E considerar principalmente o que é a diversidade cultural. Nós não podemos nos fechar, né, num modelo de museu. Né? Então, é muito importante assim, nós compreendermos, né, que cada comunidade, né, dentro de uma sociedade, na sua vivência comum, ela vai apresentar um complexo cultural dela, específico. Né? Consequentemente, ela vai apresentar um conjunto de necessidades própria, né, determinada comunidade, que envolve tempo e espaço. Então, nós não podemos deixar de conhecer e de entender, né, a problemática, né, que existe, né, nas comunidades a que o museu serve. Então, o profissional de museus, ele não pode se desconectar. Né? Ele precisa
compreender que é importante inserir o museu, né, dentro de um contexto social, dentro de um contexto sociológico e dentro da sociedade. Então, nós não estamos desconectados da realidade, e isso é muito importante, né? A realidade, ela é presente, ela é emergente, né? Nós precisamos integrar o museu ao que há de museológico fora dele. Eu nunca esqueço quando, conversando numa ocasião com a professora Monique, ela falou assim: Silmara, o que nós poderíamos musealizar na estrutural? Nós poderíamos musealizar a memória, a fala, o lugar, o que nós poderíamos musealizar? Então, nós não podemos, seja de qual tipo de museu, nos desconectarmos da realidade. Então, nós precisamos amadurecer, isso é geral, uma política pedagógica de cultura, né, para nortear como se diz, a nossa trajetória de forma crítica, a partir da realidade que existe, porque não há neutralidade, né? E o museu ele não pode ficar neutro diante da realidade. Os problemas estão aí, né? Todos nós, independente de ser museólogos ou não, né, nós somos críticos do nosso tempo, né? Daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, né? Então, o futuro profissional, né, deverá, sim, penso eu, compreender que esta agência social, que é o museu, né, social, museológica, né, ela tem que servir a sociedade como um todo. Ela não pode servir apenas um segmento, ela tem que servir a sociedade como um todo. Então, é importante, assim, nós compreendermos, né, que nessa trajetória, né, há o Museu da Ação, né, e temos a teoria. Nós não podemos também nos desconectar da teoria, mas nós não podemos esquecer da realidade conjuntural, emergente, predisponente, né, que nem sempre vai nos permitir uma materialidade assim fiel à teoria que nós estudamos, ao discurso oficial do museu, né? Então, nós temos que compreender que nós não estamos desconectados, que vão ocorrer situações, né, em que nós vamos estar mais a par daquilo que a teoria coloca e haverá momentos em que nós vamos também ter que estar conectados a tudo que está ocorrendo no mundo, né? Então, nós temos, né, é importante nós sempre nos refletirmos e nos indagarmos, né, continuamente o seguinte: quando nós coletamos, quando nós pesquisamos, quando nós expomos o bem cultural, seja ele material, seja ele imaterial, seja qual for o museu, tradicional, museu de favela ou ribeirinhos, independente, né, de toda a situação, nós temos que pensar qual é a vinculação no contexto estrutural, conjuntural da sociedade que estamos trabalhando esse museu. Senão ele fica desconectado, senão ele fica frio, senão ele fica um museu morto. Então, o Museu Vivo é esse museu conectado a essa problemática, conectado à realidade social emergente que estamos vivendo. É óbvio que existe todo um passado, assim como existe um presente, assim como existe um futuro, né, que tem que ser considerado. Então, qual que é a vinculação daquilo que nós estamos fazendo, né, no contexto estrutural, conjuntural da sociedade? Quando nós ampliarmos o nosso olhar, né, em relação a esse fazer museal, para além do objeto em si, né, nós fazemos essa conexão com a vida, sem desconectar aquele objeto de todo o contexto,
que ele contribuiu, porque ele é fruto também de toda a produção, inovação e conhecimento humano. Né? Então, eu creio que quando nós ampliarmos o nosso olhar, porque a museologia ela vai nos sensibilizar a compreender um museu maior do que ele mesmo. Museu não é prédio, museu é mentalidade. Né? E esta mentalidade é que nós, diferenciada, maior do que a própria materialidade física, é que nós gostaríamos, né, de que os nossos futuros profissionais de museus pudessem, na sua prática profissional, ter esta compreensão. Né? Então, o museu ele é maior do que aquilo que nós estamos vendo ali. E ele não pode estar desconectado da sua realidade social. Senão não faz sentido. Né? Então, a mesma coisa, eu vou criar um museu, né, com um determinado grupo, né, desconectado daquilo que é emergencial, daquilo que eu quero contar, daquilo que é importante preservar. Não é? Nem tudo que é importante para você é importante para mim. Então, nós temos que conversar, nós temos que dialogar a respeito, nós temos que estar inseridos no nosso contexto social, real, né? E não deixar os museus abandonados à sua sorte. Nós temos que refletir sobre toda essa produção humana, sim. Por que ela existe? Para que ela existe? Né? E o que ela pode contribuir também no sentido hoje de um museu que não seja um museu datado, e sim algo contextualizado. Né? Então, poderíamos até discutir mais, né, a respeito. Né? Então, não sei se fui clara nas minhas ideias, mas eu penso isso. Não, foi sim, acho que você respondeu bem. Todas as 5 perguntas. E essa também, que era uma pergunta mais, né, que exige um certo aprofundamento maior, de uma forma mais complexa, né, sobre, né, como fazer os futuros estudantes pensar sobre o curso de uma forma interessante, né, e tudo mais, para que eles realmente queiram, né, cursar. Eu acho que você conseguiu, assim, de uma forma bem realista, né, do que se trata de fato o curso, né, com essa dimensão social, né, mais humanista e tudo mais. Acho que foi bem. Nós temos que tomar o cuidado, Lucas, de não colocar a museologia e os museus em guetos. Sim. Sabe? Porque... Nós temos que entender que nós trabalhamos com uma cultura que é universal e que tem valores universais, especialistas, alternativos e individuais que precisam ser considerados. Sim. Quando nós esquecemos esses valores, nós matamos a museologia e a possibilidade dos museus. Né? Porque aí o museu não tem uma função, né? Ele, que nem você falou, ele é um museu morto. Não tem vida ali. A função do museu é muito maior do que o uso que pensamos fazer dele. A função sempre foi maior do que o uso. Né? Compreender que é maior, né? Eu acho que é o nosso dever. Nós não podemos limitar o pensamento. Né? Na realidade, vocês, futuros profissionais de museus, né, vão atuar, né, a partir daquilo que foram sensibilizados também. Né? Então, a gente não tem que dizer para vocês de que forma você tem que pensar. Né? Nós temos que sensibilizar vocês a fazer o exercício do pensamento de forma livre, não tendenciosa. Ok, foi muito bom te entrevistar, Silmário. Obrigada, Lucas.